Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, eliminado do Campeonato Gaúcho e com treta à vista no Conselho Deliberativo do Internacional, já que 142 conselheiros conseguiram o adiamento da votação do term sheet do Inter com a Liga Forte Futebol num contrato que colocaria 100 milhões no cofre do Inter em 2023. Quero falar também, gente, sobre Mário Fernandes e a possibilidade do lateral deixar o Internacional e a reapresentação no CT do Parque Gigante, já visando a estreia da Libertadores contra o Independiente Medellín da Colômbia. Então fica comigo depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando por assuntos de fora do campo, se me permitem, porque eu considero que é um assunto relevante ao Internacional nesta semana. Porque o Inter tem o prazo, até dia 7 de abril, de assinar o term sheet, ou pré-contrato, ou termo de compromisso com a Liga Forte Futebol e o Grupo Serengeti, que é um fundo de investimentos que está tentando aportar o dinheiro na Liga Forte Futebol, nos clubes que estão com a Liga Forte Futebol, num contrato de 50 anos para ter o direito de negociar os direitos de televisão por este período, ficando com 20% do valor e o restante, 80%, ficando com os clubes. O que está acontecendo, tá? A partir da assinatura deste contrato, o Inter, como luva, como bonificação, ganha 100 milhões de reais em 2023 e mais 100 milhões de reais em 2024. A primeira reunião, que aconteceu no Conselho Deliberativo do Internacional, terminou com a criação de uma comissão especial para analisar a proposta da Liga Forte Futebol. Ela é formada por Alexandre Chaves Barcelos, do Movimento Intergrande, ex-vice-presidente da gestão Marcelo Medeiros, o Mauri Luiz da Silva, também dirigente que passou muito tempo no Movimento Intergrande, né, movimento parceiro, né, do Inter Maior, onde ele está hoje, né, foi um cara que ocupou alguns cargos importantes dentro do Inter, e eles votaram contrários, né, dentro do relatório, que teve 3 votos favoráveis à assinatura com a Liga Forte. O Emílio Papaleuzinho, ex-vice-futebol do Inter, do Inove Inter, o Vieira da Cunha, do Convergência Colorada, movimento de situação, e o Ivandro Morbach, que é do Povo do Clube, um movimento de oposição, que deu sinal positivo para que o Conselho aprove a assinatura do Inter com a Liga Forte. Feito o relatório, 142 conselheiros protocolaram, junto à mesa do Conselho Deliberativo, um pedido para que esta votação não aconteça no próximo dia 30, depois de amanhã, que é o prazo que o Inter estipulou internamente para assinar ou não com a Liga Forte Futebol. E esse pedido deve ser aceito pela mesa do Conselho Deliberativo. São 142 conselheiros, a maioria deles de oposição, do Movimento Intergrande, do Inter Maior, do Reage Inter, né, de outros movimentos também. Qual é a justificativa que eles estão dando? Gostaríamos de ouvir a proposta da Libra, da Liga do Futebol Brasileiro, né, que tem lá Flamengo, Corinthians como principais cabeças, a família Sveiter, né, o Grupo Mubdala, né, um fundo árabe que quer fazer uma proposta semelhante ao da Serengeti, e por isso eles não vão assinar, e esse deve ser um debate muito forte nos próximos dias no Conselho Deliberativo. Por quê? Porque o presidente Alessandro Barcelos é um dos cabeças da Liga Forte Futebol. Já pensou se o Inter não aprova, né, a proposta da Liga Forte internamente? Ele quebra, né, a Liga Forte Futebol e fortalece ainda mais a Libra, que oferece, né, uma discrepância um pouquinho maior em relação à Liga Forte entre Flamengo, Corinthians e o restante, né, dos times. É um debate muito amplo que a gente poderia ficar o dia todo aqui falando sobre isso. Mas o fato é, esta votação não deve acontecer e os conselheiros, então, de oposição, né, os 142, ganharam essa queda de braço e o Inter não vai assinar, pelo menos momentaneamente, com a Liga Forte Futebol. Quero te ouvir nos comentários sobre isso, né? Porque o bastidor político em ano eleitoral do Inter tá fervendo, né? Temos eleição no final do ano. Claro que a eliminação dentro do Campeonato Gaúcho é um pouquinho de álcool no fogo, né? Então teremos desdobramento certamente nos próximos dias. Quero falar também, gente, sobre o Mário Fernandes. Afinal, hoje, o Fábio Aleixo, jornalista que cobre
o CSKA Moscou e outros clubes da Rússia, né? Ele é brasileiro residindo lá. Ele trouxe uma informação que é de uma entrevista, na verdade, de Roman Babev, que é diretor esportivo do CSKA, e ele concedeu uma entrevista falando sobre Mário Fernandes, falando sobre a possibilidade dele retornar à Rússia. Mário, que não jogava pelo CSKA desde maio, estava num período meio sabático aqui no Brasil, assinou com o Internacional até o final da temporada de 2023, e ele disse que mantém contatos com o Mário Fernandes para voltar para a Rússia, que seria um desejo do Mário Fernandes. O Inter desconhece isso. Mário Fernandes está lesionado, teve uma lesão no jogo contra o Sportivo na última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, e vamos ver o que acontece, tá? Ele é reserva, né? O Mário Fernandes tem no Inter até aqui 5 jogos, sendo 3 como titular, ou melhor, 4 como titular e 1 como reserva, né? Esse jogo como reserva foi contra o Brasil de Pelotas, onde ele entra e tem vários cortes, né, no supercílio, então nem dá para contar, então eu diria que são 4 jogos, 4 como titular, né, geralmente com time reserva ou misto. Mas é um jogador que pode, né, deixar o clube aí nos próximos dias. O Inter entende que ele é um cara importante, que pode jogar em várias funções do time e acredita que ele vai melhorar de rendimento. Afinal, era um jogador que estava muito tempo parado dentro do Internacional e que isso faz diferença. Eu quero saber a tua opinião sobre o Mário Fernandes. Tem que liberar? Tem que ficar? Ainda acredita que ele vai render? Deixa no comentário aqui embaixo. KTO.com, te registra lá usando o cupom COLAR para garantir 20% de free bet. Hoje tem amistosos espalhados pelo mundo aí com as seleções, tem Messi em campo, tem o Inter Sub-20 também contra o Botafogo, jogo às 6 horas lá no Sesc, então te cadastra, KTO.com o caminho. E claro, né, tem estaduais, tem KTOs, tem muita coisa legal para tu brincar e te divertir em KTO.com. Passa lá, link no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Para a gente fechar nossa resenha aqui, hoje tem reapresentação do Internacional. Primeiro treino do Inter visando a estreia da Libertadores contra o Independiente Medellín da Colômbia, que é na próxima semana, com data ainda a definir pela Conmebol, pelo menos no momento que eu estou gravando este vídeo. O Mano deve ter todo mundo à disposição, inclusive o Mário Fernandes, que deve retornar de lesão na próxima semana, então já deve estar apto para jogar. No mais, só o Gabriel fica fora, a previsão dele é para a última semana de maio, né? Vamos ver se ele joga ainda alguns jogos da fase de grupos da Copa Libertadores. E o Inter tenta, né, se movimentar no mercado. O Richard Rios, que era um nome que o Inter queria, assinou e foi anunciado pelo Palmeiras por 6 milhões de reais. Então o Inter está trabalhando, mas eu não estou com muita esperança não em anúncios de contratações. Vou ser sincero com vocês aqui, tá? Não estou esperando muita coisa. Vamos ver se o Inter tenta se remobilizar internamente para estreia na Copa Libertadores da América. Beleza? Aquele abraço, gente. Tamo junto e a gente se vê. Fui!